Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula, aula 15. Hoje uma temática importante, né, a gente sabe que a maioria da turma de vocês é, masculina, né, são poucas mulheres. Então, com essa preocupação, como a disciplina traz para nós a questão da saúde mental, o enfoque hoje para a saúde mental do homem, né. Por que essa temática? Vamos lá então. Por que é preciso falar sobre a saúde mental dos homens? Hoje em dia, né, falando de saúde mental num contexto geral, a saúde dos homens é um tema que ainda encontra muita resistência na nossa sociedade, principalmente por parte deles mesmos. Além de tradicionalmente buscarem menos assistência médica, psicológica, preventiva, os homens são menos propensos a conversar sobre suas emoções, sobre seus medos, sobre suas angústias, sobre suas ansiedades. Vocês concordam ou não? Quem de vocês tem resistência em buscar ajuda quando não estão se sentindo bem? A maioria dos homens, segundo dados aí do Ministério da Saúde, apontam que a taxa de mortalidade por suicídio entre homens é de 9,2 para cada 100.000. Esse índice é quase 4 vezes maior do que o registrado entre as mulheres. Então, não encarar a depressão como uma doença é um dos fatores que os impede de buscar o tratamento adequado. Então, nesse estudo que traz para nós esses índices, a maioria dos homens tem uma certa resistência em falar sobre suas emoções. Muitas vezes tem receio, pela própria criação, às vezes a pessoa tem uma resistência em estar falando sobre os seus sentimentos, por medo de o outro achar que ele é fraco, né? Cria uma resistência em falar sobre isso. Dentre os principais distúrbios mentais que hoje afetam a saúde do homem, a gente pode destacar aí alguns dentro da saúde mental, dentro da área da psiquiatria. Alguns deles são a ansiedade, o transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH, a desordem do aspecto do autismo, o transtorno bipolar, o transtorno de personalidade, a depressão, os distúrbios alimentares, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, o transtorno de estresse pós-traumático, a psicose, a esquizofrenia, o abuso de substâncias de dependência química, que até falamos na aula anterior, falamos sobre a questão do álcool, né? Que é um problema dentro aí da questão da saúde, e também de pensamentos suicidas. Essas questões, dentro esses distúrbios mentais, a gente pode observar 2 que estão no ranking aí da saúde mental, né, até já foi citado para vocês, que são as doenças, que é o mal do século, que é a ansiedade e a depressão. Os outros, eles vêm, né, num patamar também de importância, mas não tão, quanto a ansiedade e a depressão, que são os que estão no topo hoje. As origens e as consequências de não estar tratando adequadamente a saúde mental dos homens é um problema muitas vezes cultural, com raízes profundas. Eu sempre digo que tudo tem base na educação, a forma como esse homem foi criado, a forma como ele foi educado, está enraizado na sua personalidade e no seu comportamento. Então, a forma como você, homem, hoje age, né, é resultado da forma como você recebeu a sua educação pelo seu cuidador, pela sua mãe, pela pessoa que você foi criado. Então, são reflexos do seu processo de desenvolvimento enquanto bebê, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência. Tudo são resultados comportamentais que hoje você tem, que são recorrentes ao que você recebeu durante essas fases de desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que hoje o homem moderno ele enfrenta cobranças aí relacionadas ao seu emprego, à carreira,
a estabilidade familiar, ainda existe aquela ideia de se manter inabalável, né, de não ter esse contato muitas vezes com sua própria emoção. Então, a gente precisa estar atento a essas nossas emoções e esses sinais que a saúde vai nos colocando. A ideia da masculinidade, embora progressivamente desconstruída, ainda valoriza muito esse silêncio masculino, interpretando às vezes como uma forma de virilidade, né? Eu sou homem, homem não chora, homem não pode manifestar nenhuma emoção, né? Às vezes você mesmo foi criado dessa forma, né? Às vezes até havia uma repressão enquanto criança e uma fala muito comum das mães, né, é essa: "Menino não chora, né, você precisa ser homem", né, então essa resistência, ela vai sendo gerada, né, ela vai sendo criada, na figura masculina, e esse homem depois de adulto vai tendo alguma resistência em manifestar essa fragilidade que todos nós temos, essa sensibilidade. Por isso que hoje, às vezes, nas relações interpessoais, alguns homens têm esse problema de expressar as suas emoções nas suas relações, né. Um exemplo, também que a gente pode observar dentro desse contexto de saúde mental masculina, às vezes ela reflexos também na questão da sua virilidade, né. A gente tem aí alguns casos, por exemplo, de impotência sexual de origem emocional. Às vezes não é nem, na questão hormonal, na questão biológica, mas a questão emocional, ela acaba trazendo reflexos nesses itens. Frequentemente relacionado a fatores, por exemplo, às vezes esse caso de impotência sexual, de algum problema de origem, né, dessa impotência, está ligado a um grau de estresse muito elevado, de uma ansiedade generalizada, muitas vezes de uma baixa autoestima, e ela acaba atingindo esse orgulho masculino que se relaciona aí a essa virilidade, a essa potência sexual. E isso vai criando uma bola de neve na mente do homem, que já sofrendo com alguma pressão, com o estresse, agora pode ter mais uma preocupação. Sem saber lidar, às vezes, com essa situação e relutantes em buscar um atendimento profissional, muitos homens acabam se tornando dependentes químicos, principalmente do álcool, como já foi falado numa aula anterior, quando não busca outras alternativas, nas drogas, nas dependências de medicamentos, né, de farmácia mesmo. Então, ao tentar, às vezes, encobrir esses sintomas ou esquecer os seus problemas, eles acabam acumulando problemas de saúde mesmo, como doenças cardíacas, hepáticas, além de estar potencializando esses problemas psicológicos já existentes. Já há estudos onde nós temos hoje, dentro da saúde masculina, uma faixa etária de homens eh, novos, né, numa faixa etária de 20 anos, que já usam medicamentos para a questão do medo da questão da impotência sexual. Então a gente tem hoje, dentro da rede farmacêutica, inúmeros medicamentos, né, mas o que que isso vai me trazer mais tarde, né? Às vezes a pessoa acaba utilizando alguns desses recursos para potencializar mais, né, essa virilidade, mas esses problemas eles podem vir à tona mais tarde com alguma consequência talvez até mais grave. Alguns sinais de alerta para você estar buscando por ajuda. Quando você tem alguma raiva, uma irritabilidade, uma agressividade, isso pode estar te sinalizando que tem alguma coisa errada, né. Eu vivo todo dia, constantemente, diariamente, eu estou muito irritado, muito agressivo nas minhas relações, alterações perceptivas de humor, de energia,
uma perda de energia, né, uma perda de apetite ou um ganho de apetite também, pode ir nos graus extremos, né, alguns têm diminuem muito o apetite, outros aumentam de uma forma compulsiva, então assim, é bem relativa essa questão, mas sempre 8 ou 80, né. Dificuldade para dormir, ou também dormir demais para tentar, como uma fuga, esquecer os problemas. Inquietação e dificuldade de concentração no trabalho, nas atividades, nos afazeres. Uma preocupação excessiva em relação ao estresse, né, fica perceptível que está muito estressado, está num nível de estresse muito alto. Uma necessidade maior pelo álcool e pelas drogas, uma tristeza e uma desesperança, a pessoa não consegue estar bem em nenhum momento, em nenhum local. Em casa não está feliz, no trabalho não está feliz, vai para um bar, não está feliz, vai, encontrar os amigos, não está feliz, ela não tem uma quietude, né. Pensamentos, ideações suicidas, um pessimismo exacerbado, a pessoa vive pessimista com todas as coisas, com todas as situações, podem ser sinais de que algo não está bem. Participação em atividades de alto risco e comportamento, às vezes, irresponsável, né, correr de carro demais, situações que te levam a situações de, né, de irresponsabilidade mesmo. Dores de cabeça, enxaqueca contínua, problemas digestivos ou de dor, pensamento obsessivo ou um comportamento compulsivo. Qualquer tipo de pensamento ou comportamento incomum para aquela pessoa que vai estar interferindo ou não nas relações com a família, com os amigos e com o trabalho. Quando a gente fala de saúde mental, a gente sempre vai estar relacionando, né, sempre vou estar falando com vocês, relacionando trabalho, mas também família, né. A gente não consegue isolar nenhuma das partes, elas andam de mãos dadas, né. Então a gente não pode deixar nenhum ou outro de lado. Nós dependemos dessas 2 áreas, né, na nossa vida. Por isso elas merecem uma importância. Culturalmente, né, às vezes por lidarem com as emoções de maneiras diferentes, homens e mulheres podem apresentar sintomas distintos aos distúrbios mentais. E o silêncio, às vezes, pode se tornar um diagnóstico mais tardio e prejudicar essa convivência nas relações com a família, com o trabalho, com os amigos. Então a gente precisa estar atento, buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, né, para poder estar resolvendo essas nossas questões. Nem sempre a pessoa que está passando por problemas psicológicos, ela vai ser a primeira a perceber. Às vezes ela silencia isso e ela não percebe que está precisando de ajuda. Às vezes uma outra pessoa que vive ao lado dela sinaliza isso. Então vamos estar abertos também a esses feedbacks que a gente recebe no dia a dia. Opa, né, se um colega perceber que o outro não está bem, vamos, né, sinalizar, vamos tentar ajudar. Mas o mais importante é se manter vigilante em relação a você mesmo. E também, lógico, usar da nossa empatia em relação às pessoas mais próximas. Em muitos casos, os homens, como já foi dito, têm resistência em buscar essa ajuda médica, psicológica, mas o primeiro passo é identificar esses sintomas e, imediatamente, buscar uma ajuda, um acolhimento, sem julgamento. Esses sem julgamentos você vai encontrar com um profissional que vai ter a ética e vai saber conduzir esse processo de uma forma bacana. Vivemos em um mundo que pode ser realmente sufocante, a gente vive um estresse diário, todos nós, sem distinção de gênero. Então, oferecer e buscar ajuda já é um ato de amor consigo próprio e de respeito com todas as pessoas que fazem parte da sua vida. Pessoal, essa temática em relação à saúde do homem, né, que vocês consigam refletir sobre esse assunto de hoje e que possam estar abertos para busca de ajuda se caso vocês precisarem. Pensem sobre isso. Até mais.